O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade não é exclusivo das crianças. Os adultos também podem ter esse distúrbio e eles geralmente causam importantes prejuízos não só para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, mas e principalmente para os seus relacionamentos sociais. No vídeo de hoje, nós vamos abordar esse tema e o que a medicina oferece de mais moderno para o enfrentamento desses sintomas quando eles surgem na idade adulta. A Associação Americana de Psiquiatria lança a cada período o DSM, que é um manual de diagnóstico para as doenças psiquiátricas. Essa quinta edição, que está em vigência desde o ano de 2013, trata também de como podemos fazer o diagnóstico e classificar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade nos adultos. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. E eu aproveito. Se você ainda não fez a sua inscrição aqui no canal, faça agora, é muito fácil. E também ative as notificações, clique no sininho, porque toda quarta-feira nós temos um conteúdo novo de medicina baseada em evidências. Nós chamamos a atenção do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade no adulto porque eles estão ligados a vários acontecimentos da nossa vida social que podem nos colocar em risco. Um deles é o aspecto de associação de personalidades desse tipo à associação com aspectos de criminalidade. Isso, até mesmo a criminalidade pode estar associada a esses transtornos do déficit de atenção. E por que criminalidade? Nós chamamos criminalidade porque as pessoas que têm esse tipo de problema, elas podem se envolver mais em brigas de trânsito, elas têm o hábito de consumo de bebida alcoólica ou adição ou antigamente chamado de vício de bebida alcoólica com uma maior facilidade e são pessoas que são bastante irascíveis, são pessoas que têm uma facilidade maior para se envolver em brigas também. Nós precisamos considerar também que as pessoas portadoras desses distúrbios têm um aspecto antissocial, elas têm uma dificuldade maior para arrumar emprego e para se fixar no emprego e em outras relações mais duradouras também. É por causa disso também que nós precisamos nos atentar à possibilidade de fazer o diagnóstico cada vez mais precoce, cada vez mais cedo desse tipo de transtorno da personalidade, admitindo também que esse tipo de transtorno pode e deve ser tratado inclusive com medicamentos, além do aspecto psicoterapêutico. Quando nós vamos analisar o paciente, nós precisamos prestar bastante atenção se por acaso ele tem alguns sintomas associados. Nós vamos chamar isso de comorbidades. Uma dessas comorbidades é o fato dele estar sempre negando, sempre na defensiva, sempre tendo uma atitude de confronto. Ou, em outras palavras, é o transtorno de oposição, que é um transtorno comportamental que apresenta esse padrão recorrente desse comportamento negativista, desafiante, desobediente e principalmente com as figuras de autoridade, sejam elas o pai, o professor, mas também o chefe no seu ambiente de trabalho. Essas pessoas, por isso, é que têm uma dificuldade de se manter no trabalho, se manter em uma atividade por bastante tempo. O DSM-5 lista 4 sintomas que são já capazes de auxiliar nesse diagnóstico. O primeiro deles é o fato da pessoa mostrar-se colérica, mostrar-se com raiva frequentemente. O outro é o discutir com adultos, no caso do adolescente, ou se tiver um pouco mais idade de ser adulto, discutir com o chefe, o imediato, aquela pessoa que represente com uma autoridade frente ao seu comportamento. Também há o desafio às regras. A pessoa geralmente ela não obedece àquele programa em que todos os outros seus colegas facilmente se enquadram e finalmente elas fazem coisas deliberadamente para aborrecer as outras. Não menos pior também são os fatos das pessoas se culparem frequentemente, se sentirem ofendidos com facilidade e terem respostas raivosas, coléricas,
também com igual frequência. E, finalmente, ser rancoroso. Esses são outros nomes que nos fazem compreender o universo da pessoa que tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, faça uso dos comentários, faça suas perguntas, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e mais uma vez eu peço, se não fez a inscrição, faça agora. Se um adulto tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele foi um adolescente que também o teve. Geralmente, o adolescente ele tem algumas características que podem até ser facilmente confundidas com aquelas personalidades que são próprias do adolescente. Aquela personalidade contestadora, aquela personalidade que é característica dessa transformação pela qual a criança passa até atingir a idade adulta. Mas, se esse adolescente era aquele adolescente que mentia para obter vantagens, que iniciava lutas corporais frequentemente, é aquele adolescente que está sempre, desculpe o linguajar, mas saindo no pau, ou ele usa armas, usa pedaços de pau, uma faca que ele pega em casa, ou ele quer se exibir com um canivete, ou ele também permanece na rua até altas horas, mesmo em desobediência com as leis ou com as recomendações de casa, e também ele é fisicamente cruel com outras pessoas. Ele geralmente com os amigos, ele gosta de até mesmo disfarçar as suas brincadeiras com atitudes hostis e até mesmo corporais, e inclusive com animais. Esse adolescente, ele precisa ter levado em consideração as características próprias da sua idade, precisa ter descartado a possibilidade dele também ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós não podemos confundir também, e eu fiz questão de salientar quando era o adolescente, para nós considerarmos a personalidade típica do adolescente. Mas nós não podemos classificar uma pessoa como portadora de um distúrbio, de um transtorno de déficit de atenção, no caso que nós estamos encarando hoje, sem levarmos em consideração as suas características de personalidade individual. Se a pessoa tem uma personalidade que pode ser confundida com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o psiquiatra ele precisa levar em consideração antes de partir para a medicalização dessa pessoa ou de realizar o diagnóstico e classificá-lo no CID-10 ou no CID-11. E finalmente, as pessoas precisam entender que nem sempre é vagabundagem, nem sempre é uma questão de não prestar atenção, mas essas características são próprias de um distúrbio que o adulto também pode ter. E isso precisa ser encarado de uma forma que acabe melhorando os sintomas antes mesmo de fazermos uso de medicação que existe para isso. Como que nós podemos, então, fazer com que esses sintomas sejam melhorados? Simplesmente fazendo exercícios para melhorar a nossa memória, exercícios de relaxamento, exercícios de convívio em grupos que se comprovaram definitivamente capazes para melhorar esses tipos de sintomas. Um grande abraço a todos vocês e até quarta-feira que vem com mais um conteúdo de medicina baseada em evidências.